Pessoal, está gravando então, e a gente vai dar continuidade, né, à nossa aula aí do dia 18, analisando agora os princípios dos contratos. E nós vamos fazer uma análise bem rapidinha, porque, na verdade, todos esses princípios a gente já analisou ao longo do nosso curso, né? Então, na verdade, é mais uma recapitulação, né, e alguma sistematização um pouco melhor. Bom, pessoal, começando aí, os princípios do contrato. A primeira coisa é a respeito da autonomia privada. E nós já vimos que, antigamente, né, se trabalhava com a autonomia da vontade, pelo que se entendia que a vontade era livre para praticar os atos da vida civil, e dentre elas o contrato. Só que essa ideia de autonomia da vontade dá a impressão que a vontade pode fazer o que ela bem entender, né? Inclusive passar por cima de princípios do direito privado, né? E até direitos fundamentais. E, com isso, o que era uma autonomia da vontade, que dava a impressão de algo ilimitado, passou a ser chamado de autonomia privada. De modo que hoje as partes são livres para contratar, desde que elas respeitem as normas de direito privado, né, e também até as normas de direito público, em razão da publicização do direito privado e da horizontalização dos direitos fundamentais, né? E isso a gente já tinha comentado bastante. Então, vigora hoje o princípio da autonomia privada. Bom, depois, pessoal, o segundo princípio que interessa para a gente, e a gente também já estudou um pouco, é o princípio da função social dos contratos. Os contratos hoje, eles devem trazer um ganho para as partes, não há dúvida disso, porque o contrato ele tem como objeto algo patrimonial, algum bem, algo de valor. Então, só celebra contrato quem de fato quer e precisa ganhar alguma coisa com esse contrato. Então, isso é natural. Porém, não basta mais a gente analisar o contrato apenas por esse enfoque material e também não apenas por um enfoque exclusivo das partes. Os contratos hoje, eles só se justificam, eles só têm razão de existir à medida que eles geram algum benefício para toda a sociedade em que aquele contrato está sendo celebrado, em que aquele contrato está sendo aplicado. Isso é entendido, então, como função social do contrato, né? A inclusão do contrato dentro da sociedade em que ele foi celebrado e os benefícios além das próprias partes que aquele contrato gera. Pessoal, a doutrina costuma dividir essa função social dos contratos em eficácia interna, né, que é vantagens para as próprias partes, né, e também em eficácia externa, que são vantagens ou limitações inseridas a toda a sociedade. Né? E eu coloquei aqui, olha só, alguns exemplos decorrentes dessa função social do contrato em uma vertente interna, em uma vertente às próprias partes. O primeiro exemplo é a proteção do vulnerável contratual. O que é vulnerável contratual? Aquela pessoa que tem alguma dificuldade, tem alguma insuficiência, né, tem algum déficit dentro daquele contrato, né? E os exemplos são, por exemplo, num contrato de trabalho, costuma-se priorizar o trabalhador, o empregado, em detrimento do empregador, né? A Justiça do Trabalho, ela trabalha com aquele princípio protetivo, de se proteger o empregado em relação ao empregador. Também, pessoal, o consumidor, né? O direito do consumidor e os contratos de consumo, eles protegem o consumidor em relação ou em detrimento do fornecedor, né? E o direito do consumidor, ele cria vários mecanismos visando proteger o consumidor do fornecedor. O mais importante deles é o mecanismo conhecido como inversão do ônus da prova, pelo qual o consumidor alega. E essa alegação é presumida, ainda que de forma relativa, verdadeira. E caberá ao fornecedor provar que aquela alegação é falsa, que aquela alegação é
inverídica, né? Eu tive um caso recente agora, que saiu sentença, que foi aplicado esse princípio da inversão do ônus da prova. Olha só, a minha cliente, ela estava dirigindo o carro dela e ela errou, a culpa pelo acidente foi dela, e ela não freou e bateu atrás do ônibus da Itamaraty, né? A culpa pelo acidente foi dela, né? E, consequentemente, claro, ela teve que indenizar os prejuízos causados no veículo da Itamaraty, né? Ela pagou o conserto do ônibus da Itamaraty. Ficou bem caro. Só que, olha que interessante, apesar de ter sido uma colisão frontal no veículo dela, né, a frente do veículo dela foi destruída, em que houve uma desaceleração muito grande desse veículo, porque era um Fiesta que deu atrás de um ônibus, né, o ônibus nem sentiu, o Fiesta parou de forma imediata, né, então foi uma desaceleração muito grande. Os airbags do veículo dela não foram acionados. E com isso, o cinto de segurança funcionou, né? E a prova disso é que ela ficou marcada, né, em razão do cinto. Porém, como os airbags não funcionaram, ela bateu a cabeça no volante, quebrou, né? Eu não sei se chegou a quebrar o volante, mas entortou a parte de cima, o aro de cima do volante, e ela quebrou o nariz, teve deslocamento de mandíbula, quebrou dente, então teve vários traumas na face. Nós, como consumidor, ela como consumidor e a gente como advogado dela, entrou com uma ação contra a Ford, né? Porque apesar de ter sido uma colisão frontal com grande desaceleração, o airbag não funcionou. Nós conseguimos produzir prova que o airbag estava desligado ou estava com defeito? Não, nós não conseguimos produzir essa prova aí, porque depende de conhecimento técnico e a gente não tinha condição de pagar um engenheiro mecânico, né, um engenheiro mecatrônico para emitir um laudo falando que o veículo apresentava defeito no airbag. Né? Luz de airbag, ela não se lembra de ter acendido em momento algum. O veículo fez todas as revisões na concessionária, não estava mais em garantia, mas fez todas as revisões, inclusive fora da garantia, e em nenhuma dessas revisões ficou apurado que tinha tido algum defeito de airbag, ou que tinha sido trocado o airbag, enfim, nada referente a isso, né? E aí, o juiz determinou que a Ford provasse que o airbag estava funcionando de fato. Ela conseguiu provar isso? Também não, né? Porque o airbag de fato não disparou. Isso é fato incontroverso do processo. E aí o juiz, então, aplicou a inversão do ônus da prova. Ele disse que a gente, como consumidor, deveria provar que o airbag não funcionou. Né, que era caso de airbag que o airbag não funcionou. Porém, isso para a gente seria uma prova impossível ou extremamente cara. Então, ele inverteu o ônus da prova e mandou a concessionária provar que o airbag não deveria, que o airbag estava perfeito e que não deveria disparar naquele momento ou naquele tipo de colisão. A concessionária conseguiu provar isso? Também não. Mas, como a ideia era proteger o consumidor, o juiz entendeu que, apesar da gente não ter provado nada, como a Ford também não provou nada, em prol do consumidor, ele condenou a Ford por defeito do produto, né, um defeito de segurança do produto, e mandou indenizar, não o custo de reparação do veículo e dela, né, da minha cliente, nem o custo de reparação do ônibus, porque ela causou o acidente, ela que repara o veículo dela e ela que repara o ônibus. Mas o custo o que ela gastou para fins de recomposição da face, dos seus danos físicos, né, porque foram ou causados ou majorados pelo não disparo, pelo não acionamento do airbag, né? Então, o que ela gastou de medicamento, de médico, né, porque ela quebrou o nariz e tudo, o juiz mandou indenizar. Isso é uma sentença de primeiro grau, claro, a Ford vai recorrer, né? Se eu fosse a Ford, eu recorreria também, né? Então, isso vai ser reanalisado pelo tribunal
futuramente, né? Então, não sei, não é uma decisão definitiva ainda. Mas, em primeiro grau, a gente obteve sucesso, não a gente, né? Mas o Código do Consumidor, a norma protetiva do consumidor, a inversão do ônus da prova. Né? Então, o consumidor, os contratantes dentro do contrato com menores condições, eles acabam sendo protegidos né, por essa função social interna dos contratos. Pessoal, além da proteção do vulnerável contratual, né, a ideia é sempre proteger o direito de personalidade também do contratante. Né? E aí eu comentei com vocês aquele caso, né, do arremesso de anões na França e das situações vexatórias que o programa Pânico na TV, né, colocava determinadas pessoas aí. Né? E isso não foi admitido, porque viola direitos da personalidade. Como também não é possível fazer uma cessão de contrato, cessão de direito da personalidade de prazo indeterminado, porque também viola direito da personalidade. Por isso que o Big Brother tinha que acabar. Né? Então, a proteção de direitos da personalidade inerentes ao próprio contrato. Né? Também, pessoal, aqueles dois exemplos que eu comentei para vocês, né? O plano de saúde que nega o home care, né? Viola direitos da personalidade, as seguradoras do seguro de vida, que nega a renovação do contrato quando o segurado já tem uma idade maior e já tem um risco maior de vir a falecer. Está violando também o direito à vida, o direito à personalidade, direito à dignidade, não só dos próprios segurados, né, nesse caso, como também dos beneficiários desse seguro de vida. Pessoal, e o último exemplo, que é o que a gente vai trabalhar com mais afinco mais para frente, não sei se vai dar na aula de hoje, dado o adiantado da hora, mas a gente vai trabalhar com mais afinco mais para frente, que é a cláusula rebus sic stantibus, a teoria da imprevisão e a teoria da onerosidade excessiva. Por quê? Porque se dentro do contrato se verificar que por circunstâncias N aí, gerar um desnível entre as partes contratantes, uma ganha muito mais que a outra, ou uma ganha tudo, a outra não ganha nada, esse desnível não pode ser mantido dentro desse contrato. Esse contrato vai ter que ser reanalisado, revisado, e até, porque não, modificado e até extinto. Né? Então, a onerosidade excessiva ou a modificação do contrato pela onerosidade excessiva decorre também dessa ideia de função social interna, que é o nivelamento, uma igualdade entre as partes. E para terminar, pessoal, essa função social dos contratos, né, que a gente também já comentou, a função social dos contratos, ela também é encarada nessa vertente de eficácia externa. Por quê? O contrato, além de gerar benefícios para as próprias partes, ele tem que gerar benefícios aí para a sociedade. Né? E o exemplo que eu coloquei aqui, por exemplo, a construção de um porto de areia. Para o detentor da terra, né? Para o detentor da terra, onde vai ser extraída a areia, né? E também para a empresa que vai realizar essa extração e venda da areia, o contrato de porto de areia, de extração de areia, é muito bom, porque gera renda para ambas as partes. Se é uma área de areia, não dá para plantar, não dá para criar gado. Então, o produtor fica com essa área parada aí, né? Não gera renda. Então, ele arrendar essa área para extração de areia é vantagem para ele. E, claro, a empresa que está extraindo, está vendendo e está ganhando. Agora, dependendo da área onde está sendo feita essa extração de areia, se é muito próximo, se é dentro até de rios ou de reservatórios, essa extração de areia ela pode gerar, então, um assoreamento do rio ou do reservatório, né? Sujando a água, lançando detritos nessa água aí, né? E, consequentemente, o que é bom para as partes pode não ser tão bom assim para a sociedade como um todo. E a função social do contrato vem justamente para evitar que esse contrato seja celebrado.
porque em que pese ser vantajoso para as partes, ele não gera benefícios ou ele até gera prejuízos para a sociedade como um todo, de modo que se tem instrumentos também contratuais para impedir a realização desse determinado contrato aí, né? Então, fica eficácia externa, né, essa ideia do contrato de extração de areia, contrato de porto de areia. Bom, pessoal, e com isso a gente terminou essa revisão que a gente faria bem rapidinho aí sobre o princípio da função social do contrato, e a gente pode passar para um outro princípio que a gente também já estudou aqui, que é o princípio da força obrigatória dos contratos, que é muito mais conhecido pela sua expressão latina, que é pacta sunt servanda. O que significa pacta sunt servanda? Prometeu, tem que cumprir. Pessoal, é desse princípio da força obrigatória do contrato, da pacta sunt servanda, que nasceu uma expressão muito famosa, muito conhecida em direito contratual, né, pela qual o contrato faz lei entre as partes. O contrato é tão obrigatório quanto uma lei para as partes que assinaram esse contrato aí, né? Quem assinou o contrato, né, quem prometeu, quem manifestou vontade, tem que cumprir esse determinado contrato. Agora, uma observação importante, pessoal. Esse princípio da força obrigatória do contrato e da pacta sunt servanda, ele tem que ser conjugado com o princípio de eficácia entre as partes do contrato. Porque o contrato faz lei entre as partes, mas ele não pode gerar obrigações, ele não pode gerar prejuízos para terceiros, né? A eficácia do contrato, a obrigatoriedade do contrato, ela fica restrita às partes. Ela não pode ser levada, ela não pode gerar obrigações para terceiros. Então, força obrigatória ou pacta sunt servanda, obrigação ou obrigatoriedade dos contratos para as partes, em razão da eficácia subjetiva ou interpartes dos contratos aí. Pessoal, e esse princípio da força obrigatória do contrato, da pacta sunt servanda, ela vem sofrendo também limitações naquilo que ficou conhecida como crise dos contratos. Por quê? Porque essa força obrigatória, ela ocorre, sim, mas desde que respeitados os demais princípios contratuais, né? Como o princípio da função social do contrato e como o princípio da boa-fé, né? Não é mais uma força absoluta, não é uma força ilimitada. Hoje, a força obrigatória dos contratos, ela sofre limitação pelos demais princípios, né? Princípio da função social, princípio da boa-fé e também princípios extra-direitos civis, princípios do direito público e até direitos fundamentais, né? Então, a força obrigatória do contrato, a pacta sunt servanda, hoje, ela se encontra mitigada, ela se encontra reduzida. Pessoal, mas ela jamais vai acabar. Por quê? Porque é esse princípio da força obrigatória do contrato, da pacta sunt servanda, que traz segurança jurídica. Porque se a gente não tivesse esse princípio, os contratos, na prática, não valeriam de nada. Não valeriam de nada, né? Então, a pacta sunt servanda, ela é a essência do próprio contrato, porque é o que garante a razão de existir do contrato e a segurança jurídica em se estabelecer, em se celebrar contrato, né? Por isso que, apesar de mitigada, ela não é excluída, ela se mantém aí. Bom, pessoal, e depois vem o princípio da boa-fé objetiva, que a gente também já comentou bastante aí ao longo do nosso curso, né? Até o Código Civil de 2002, existia, né, como previsão, a boa-fé subjetiva, que era aquela boa-fé, aquela boa intenção dentro da cabeça das pessoas.
Mas a gente não tem como entrar na cabeça das pessoas, nem as partes têm como de fato entrar na cabeça uma das outras, e nem o Poder Judiciário, o juiz, quando ele vai analisar um determinado contrato, ele tem como entrar na cabeça das pessoas para verificar a real intenção dessas pessoas. De modo que, com o Código Civil de 2002, não basta mais a intenção interna. Essa intenção ela precisa ficar clara à medida que ela é externalizada pelo comportamento das partes dentro daquele negócio. E o comportamento das partes deve mostrar extrema boa-fé, deve mostrar extrema boa intenção, deve mostrar extrema lisura e respeito mútuo entre si, entre as partes aí. E essa ideia, então, de externalização da intenção através de boas condutas recebeu o nome de boa-fé objetiva, né? As partes elas têm que agir de forma ética. Não basta pensar, as partes têm que agir de forma ética aí. Bom, pessoal, e essa boa-fé objetiva, ela acaba gerando efeitos no direito contratual e efeitos no direito contratual de 3 ordens aí, né, que eu coloquei aqui no nosso material. Né? A boa-fé, ela tem uma função de interpretação, né? A boa-fé, ela tem uma função de controle, e a boa-fé, ela tem uma função de integração dos contratos. E aí a gente vai começar pela ideia de função de interpretação. E essa função de interpretação, veja que ela é expressa no Código Civil de 2002. Né? E para o autor do Código Civil de 2002, o professor Miguel Reale, né, já que eu comentei na minha fase de faculdade aí, eu também tive o prazer de conhecer quando ele estava vivo no meu primeiro ano, né, o professor Miguel Reale. Para ele, o autor do Código Civil, esse é o artigo mais importante do Código Civil, artigo 113, né, que diz que os negócios jurídicos serão interpretados conforme a ideia de boa-fé. Por quê, pessoal? Porque a boa-fé se presume. Então, a gente vai interpretar os contratos, né, e os negócios jurídicos em geral, entendendo, né, que esses contratantes, eles estão agindo de boa-fé, eles não estão agindo de má-fé aí. E, com isso, a ideia é promover uma salvaguarda dos próprios contratos, dos negócios jurídicos aí, né, interpretando eles sempre como se as pessoas as partes envolvidas estando de boa-fé. Né? E é por isso, a partir desse artigo, que vem aquele famoso adágio, né, de que a má-fé não se presume. O que se presume é a boa-fé, que os negócios devem ser interpretados segundo a boa-fé. Né? Então, antes de achar que uma parte quer se prejudicar a outra, ou quer ganhar muito em detrimento da outra, a gente tem que analisar, pressupor que as partes estão de boa-fé. Agora, se pelo comportamento externado dessas partes ficar verificado aí que não há boa-fé objetiva, que não houve um comportamento ético, que não houve um comportamento leal, pouco importa a vontade real, pouco importa se às vezes a parte até estava de boa-fé subjetiva. Se o comportamento dela não foi ético, se ela não teve um respeito com a outra parte, a gente vai anular ou revisar o contrato, evitando aí prejuízo para essa determinada parte que sofreu uma conduta não ética, que sofreu uma conduta indevida. Né? Bom, pessoal, a boa-fé também, ela exerce uma função de controle, justamente nesses casos em que ficar caracterizado que, ainda que a parte esteja de boa-fé subjetiva, mas ela não agiu de boa-fé, ela não teve uma conduta ética, porque, ainda que ela esteja de boa-fé, se a conduta em si for de má-fé, ou foi indevida, ou foi abusiva, o Código Civil entende que houve sim prática de ato ilícito. Então, mesmo estando de boa-fé subjetiva,
mesmo sem dolo, mesmo sem culpa, se houve uma conduta ilegal, ou houve uma conduta imoral, ou houve uma conduta não ética, essa conduta, ainda que não decorrente nem de dolo, nem de culpa, é um ato ilícito. E se é um ato ilícito, esse ato tem que ser coibido. Ou impede a realização desse ato, ou se não é mais possível a realização, ou impedir a realização do ato, porque o ato já consumou, indeniza-se. Então, pela função de controle, as condutas imorais, as condutas éticas, mesmo sem culpa, sem dolo, mesmo sem a intenção de prejudicar alguém, é considerado ato ilícito e pode sim gerar até direito de indenização. É o que diz para a gente expressamente o artigo 187 do Código Civil, e aí eu vou colocar aqui combinado com o artigo 297 do Código Civil. Artigo 187 e 927 do Código Civil. Mesmo não tendo de fato a intenção de prejudicar, mas se praticou uma conduta imoral, se praticou uma conduta não ética, é possível, considera-se ato ilícito e é possível gerar dever de indenização. Pessoal, e a última função da boa-fé objetiva é uma função de integração, né? E o que é essa função de integração? Solucionar casos concretos em que não se tem propriamente uma norma jurídica expressa, né? A função de integração significa que a boa-fé ela pode ser usada para solucionar casos concretos em que não se tem propriamente uma norma processual ou uma norma de direito material, de direito processual, a respeito daquele caso concreto. Pessoal, integrar significa tornar inteiro, significa tampar buraco, ou, no linguajar jurídico, tampar lacunas normativas, suprir lacunas normativas. E a boa-fé, então, né, na ausência de norma, na presença, na verdade, de uma lacuna normativa, ela é usada para solucionar casos concretos. E eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês. Olha só, o primeiro exemplo, ele está numa fase ainda pré-contratual, o que significa dizer que nem se tem contrato. E a boa-fé, ela pode ser aplicada mesmo quando não se tem contrato. E o exemplo é o seguinte, a Sica, que é uma empresa de massa de tomate, ela vinha reiteradamente comprando tomates dos produtores rurais. Ano após ano, a Sica vinha comprando tomates do produtor rural aí. Num determinado ano, a Sica não compra essa produção, esses tomates. O produtor rural estava acostumado que, por longo tempo, que a Sica comprava. Então, ele produzia mais que na esperança, na certeza, que a safra futura seria, sim, comprado pela Sica, como vinha sendo feito há anos. E aí ele plantou uma safra normal, né, esperando, tendo a certeza que a Sica iria, sim, comprar essa produção de tomate. E no ano seguinte, a Sica não comprou e os produtores, então, perderam tudo. E aí, uma determinada cooperativa de produtores de tomate do Rio Grande do Sul entrou com uma ação milionária de indenização contra a Sica, alegando que, tudo bem, não tinha contrato ainda. Porém, quando a Sica veio reiteradamente fazendo contrato e cessou esse contrato sem aviso prévio, ela, Sica, violou a boa-fé, violou a regra ética, houve uma quebra de confiança. A Sica não é obrigada a fazer novos contratos. Não, ela não é obrigada. Porém, é uma regra ética que, se ela não tinha intenção de fazer novos contratos, que ela, então, avisasse previamente esses produtores, com um ano de antecedência.
para que esses produtores, então, sabendo que não teria contrato, nem plantassem. Como a SICA não avisou, manteve-se uma confiança que futuramente ela veio a quebrar com a não celebração desse contrato. E com isso, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, e isso foi confirmado pelo STJ, condenou a SICA a pagar a indenização pelos produtores rurais. Né? Não porque ela deveria ter feito contrato, não, porque ela não precisava fazer contrato, ninguém é obrigado a contratar, mas porque se ela não fosse fazer um contrato, como ela vinha fazendo há anos, ela que tivesse avisado os produtores que ela não celebraria os contratos, e aí o produtor também não plantaria e não seria prejudicado. De modo que o fundamento da decisão judicial foi a quebra do dever de confiança, foi a quebra da boa-fé objetiva. A SICA poderia não ter feito contrato, mas ela deveria ter avisado com antecedência. Como ela não avisou, ela não foi ética, ela não agiu com moral, ela não agiu da forma devida, ela não agiu conforme a boa-fé objetiva, e ela teve, então, que pagar indenização. Pessoal, outro exemplo, que é aquele exemplo que eu comentei com vocês, né, desde o começo do curso aí, sobre o contrato de seguro, né? A seguradora vinha renovando o contrato de seguro anos após ano, e aí, de repente, sem aviso prévio nenhum, ela não manda a apólice, não manda os boletos. E aí, o antigo segurado vai procurar a seguradora, e a seguradora fala, não tenho mais interesse nenhum em renovar esse contrato de seguro, deixando o segurado a ver navios, após anos a ver navios. Não houve informação prévia e já se havia criado uma expectativa de direito da qual a seguradora não pode fugir mais. Né? Então, são exemplos que violam a boa-fé objetiva. Pessoal, o Gabriel colocou aqui. O senhor sabe quem foi o ministro relator? Não sei. Gabriel, não sei de cabeça. Mas isso ficou muito famoso aí. Se você jogar no Google, caso SICA, tomate, boa-fé objetiva, se não o acórdão em si, mas artigos sobre isso vai ter. Né? Já faz alguns anos que isso aconteceu, mas foi amplamente noticiado, e, na verdade, foi um dos primeiros casos, né, em que se teve manifestação de tribunais superiores inteiramente com base na responsabilidade objetiva, né? Então, é interessante. Né? E veja só, pessoal, já faz alguns anos, mas a ação começou só depois de 2002. E a gente sabe que demora um tempinho para chegar até os tribunais superiores. Né? Então, começou logo depois de 2002, que é do Código Civil de 2002, e ela foi definida pelo STJ, né, valorando aí a boa-fé objetiva. Então, foi um caso muito famoso que se teve. Pessoal, segundo exemplo que eu trouxe aí para vocês, da aplicação da boa-fé objetiva, agora na fase contratual. Então, já se tem contrato e o contrato está vigente. Né? Nesse segundo exemplo, já se tem contrato e o contrato está vigente. E foi um caso que aconteceu com o cantor Zeca Pagodinho. Por quê? O cantor Zeca Pagodinho tem fama, e eu posso dizer isso porque a impressão que dá é que ele gosta dessa fama, ele reforça essa fama aí de ser um bom tomador de cerveja. Né? Tanto é que ele faz os shows, as apresentações dele, sempre tomando cerveja, sempre com copinho de cerveja aí. E, naturalmente, isso é bom para o mercado de publicidade. E o Zeca Pagodinho, então, ele foi contratado por uma determinada empresa, né, marca de cerveja aí, para fazer divulgação dessa determinada marca de cerveja, dizendo que ele toma cerveja, isso ele sempre faz, e dizendo que ele toma cerveja daquela marca em específico. E ele tinha, então, esse contrato de publicidade com essa determinada marca. No contrato, não havia cláusula de exclusividade. Não havia cláusula de exclusividade. Portanto, não havia exclusividade. Então, pelo contrato, ele estava livre para fazer outras publicidades e, inclusive, por que não, até de outras marcas de cerveja. E
Uma outra marca resolveu fazer um lançamento, então, de uma nova cerveja, uma nova fábrica, né? Resolveu fazer o lançamento de uma nova marca de cerveja, analisou esse contrato do Zeca Pagodinho e, como não tinha cláusula de exclusividade, resolveu contratar o Zeca Pagodinho para fazer publicidade da nova marca de cerveja. Não havia impedimento nem legal nem contratual, então ele foi contratado para fazer a publicidade dessa nova marca de cerveja. E ele fez a publicidade dessa nova marca de cerveja, e depois a marca antiga, né, exigiu que ele refizesse a publicidade da marca anterior, e aí ele fez até um sambinha, né? Ele apareceu na TV cantando: fui provar outros sabores, eu sei, mas não largo o meu amor, e voltei. Pessoal, não tinha nenhuma proibição contratual. Só que as duas fábricas ficaram bravas com esse jogo do Zeca Pagodinho e as duas fábricas entraram com ação contra ele, alegando que violação do contrato ou de cláusula contratual? Não, porque não havia contrato ou cláusula contratual de exclusividade, mas alegando violação da boa-fé, porque se ele faz publicidade de uma marca e vincula a imagem dele a uma determinada marca, ele não pode sair por aí, de forma ética, de forma moral, fazendo publicidade das demais marcas. Apesar de não ter proibição contratual, isso não é ético, isso não é algo moral. E ele acabou, então, sendo condenado por violação literal do contrato? Não, mas por condutas não éticas que representaram, em última análise, sim, um ato ilícito e uma violação dos próprios contratos, né? Então, ele foi condenado, na verdade, por quebra da boa-fé objetiva. Se ele está vinculando a imagem dele a uma determinada marca, ele não poderia, por questões éticas, por questões morais, ainda que sem proibição expressa no contrato, vir a fazer publicidade ou defender outras marcas. Né? Ele acabou condenado nesse jogo de marcas durante a vigência do contrato, ainda que não tenha proibição do contrato. Pessoal, e o último exemplo que eu trouxe para vocês, ele ocorre, na verdade, numa fase pós-contratual. O contrato já foi celebrado, já foi cumprido, ou, na verdade, descumprido, e o contrato até já se encerrou, e ainda assim, mesmo após o encerramento do contrato, é possível a aplicação e a cobrança de conduta segundo a boa-fé objetiva. É o seguinte: eu fiz um contrato com uma determinada empresa e eu não paguei. Essa empresa, então, diante da minha inadimplência, ela vem e protesta o título ou aponta o meu nome diante das entidades protetivas de crédito, como o Serasa, SCPC, né? E esse apontamento perdura, né, pela regra do Código de Defesa do Consumidor por 5 anos. E depois de 5 anos, mesmo sem o pagamento da dívida, esse apontamento ele deve ser retirado por força da lei. Agora, antes dos 5 anos, eu vou lá e pago a dívida. Se eu pago a dívida, a empresa, por uma questão de ética, por uma questão de boa-fé, ela deve imediatamente cancelar aquele apontamento no meu nome. Agora, se ela não faz, mesmo o contrato já tendo sido encerrado, porque eu até paguei a dívida que eu tinha, se ela não faz, se ela não retira o apontamento, ela violou o dever de boa-fé e, consequentemente, ela deve pagar indenização. Então, se a empresa faz o apontamento lícito, porque havia dívida, mas essa dívida é paga e a empresa, então, deve, mas não retira o apontamento, essa empresa, mesmo após o término do contrato, ela está agindo de má fé, ela não seguiu os ditames éticos da boa-fé objetiva e ela deve, então, indenizar pelos prejuízos causados a ela. Pessoal, e aqui é interessante, olha só, o STJ, ele entende que, nesses casos de negativação indevida,
ou então de negativação devida, porém sem retirada do nome do devedor do cadastro de inadimplente, gera-se indenização. Eu vou escrever aqui no nosso material, né? Gera indenização por danos, vou colocar em maiúsculo, indenização por danos morais in re ipsa. Indenização por danos morais in re ipsa. O que significa isso? Indenização por danos morais in re ipsa. Significa em razão da coisa, em razão do fato, em razão da própria negativação. O que significa dizer que aquele que foi negativado indevidamente, ou que até foi negativado devidamente, porém não teve o seu nome retirado quando deveria ter sido retirado, ele faz jus à indenização por dano moral pela própria negativação em si ou pela não retirada em si. Não há necessidade de produção de prova. Na verdade, nem tem como se produzir prova do sofrimento moral, do prejuízo moral. Esse prejuízo moral, o dever de indenizar esse prejuízo moral, ele decorre do próprio fato, sendo desnecessário a produção de prova. E essa ideia de dano moral in re ipsa, em razão do próprio fato, dispensão da produção de prova, tem tudo a ver com a ideia de função social do contrato, eficácia interna e proteção do vulnerável contratual. Né? Função social do contrato, eficácia interna e proteção do vulnerável contratual. Vou colocar aqui, decorre da função social do contrato com eficácia interna às partes e proteção do vulnerável contratual. Né? Então, mais um exemplo aí de função social do contrato e proteção do vulnerável contratual. A indenização decorrente da negativação indevida ou da sua não retirada é uma indenização in re ipsa, que dispensa a produção de prova. Se prova apenas a negativação em si, o dano não precisa ser provado, é um dano na prática presumido, decorrência da função social do contrato, da eficácia interna e da proteção do vulnerável contratual. Pessoal, beleza isso aqui? Beleza isso aqui? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma observação, alguma colocação? Se não, né, para a gente ir ganhando tempo, a gente vai seguir mais um pouquinho aí. E a ideia é terminar essa boa-fé objetiva. Pessoal, e como decorrência dessa boa-fé objetiva, né, principalmente em razão de uma doutrina portuguesa, do Menezes Cordeiro, surgiram alguns institutos de aplicação contratual e também fora do contrato, visando homenagear, privilegiar essa ideia da boa-fé objetiva. E esses institutos decorrentes da boa-fé objetiva são a suprécio e a surrécio, suprécio e a surrécio, o tucuoque, o exceptio doli, também conhecido como exceptio non ad implet contractus, exceptio doli e exceptio non ad implet contractus, o dut to mitigate the loss, né, e o venire contra factum próprio. E esses institutos são muito famosos e estão sendo muito aplicados hoje em dia. Então, é algo realmente que vale a pena estudar, vale a pena saber aí. Suprécio e surrécio, né? Tucuoque, exceptio doli
exception ad implet contractus, duty to mitigate the loss e venire contra factum próprio. Pessoal, começando pela suprécio. E, na verdade, a suprécio e a surrexio, né, são dois institutos correlatos. Na verdade, um é a outra face, mas na prática de uma mesma moeda, né? Porque, havendo suprécio para uma das partes, vai haver surrexio para outras partes. E havendo surrexio para uma das partes, vai haver suprécio para outra parte. Então, são institutos bastante correlatos aí. Pessoal, o que é a suprécio? A suprécio é a perda de um direito, ainda que contratual, ainda que previsto no contrato, porém que não foi exercido por um longo período de tempo. A suprécio é a perda de um direito, ainda que expressamente previsto no contrato, que, porém, não foi exercido por um longo período de tempo. Pessoal, se você tem um direito, mas você não exerce esse direito, você, na prática, estaria abrindo mão daquele direito. E se, ao longo de muitos anos, não tendo exercido, você vem a exercer aquele direito, na prática, você está tendo uma conduta contrária ao teu comportamento anterior. E essa conduta contrária ao teu comportamento anterior, na prática, é uma conduta que viola a boa-fé objetiva. E se uma parte do contrato, ela, apesar de ter aquele direito previsto no contrato, não exerce e vem a perder aquele direito, se uma parte perde aquele direito, é porque, num contrato que é uma relação bilateral entre duas partes, a outra parte, ela acaba ganhando aquele direito. Havendo, então, supressão de direito por uma parte, que é a suprécio, vai haver acréscimo do direito para outra parte, que é justamente a surrexio. Então, a suprécio é a perda do direito não exercido por uma parte, levando o acréscimo do direito para outra parte, levando a surrexio desse direito para a outra parte. A Kit colocou aqui, professor, tem colegas que entram no trabalho às 11. Poderíamos continuar na próxima aula? Kit, podemos sim. Só vamos comentar esses dois exemplos da suprécio e da surrexio para a gente terminar isso aqui. E aí os demais exemplos a gente trabalha nas próximas aulas ainda, então, né? Pessoal, exemplo livresco da suprécio e da surrexio. Olha só, um contrato de aluguel, ele estipula que o inquilino ele deve pagar o aluguel todo dia 10 em conta bancária do proprietário. É isso que está no contrato. Que o aluguel tem que ser pago todo dia 10 em conta bancária do proprietário. Só que o inquilino, em um determinado mês, não paga no dia 10, paga no dia 11, entregando um cheque na casa do proprietário. No mês seguinte, não paga no dia 11, paga no dia 12, entregando um cheque para o proprietário. No outro mês, paga no dia 15. E a partir de então, em vez de pagar no dia 10, o inquilino paga sempre no dia 15, entregando um cheque na casa do proprietário. E o proprietário até poderia entender que houve atraso e cobrar multa e cobrar juros pela demora de pagamento, né? Que são o que a gente chama de encargos moratórios. Ele poderia, mas ele não faz. E passam meses aí do inquilino pagando dia 15 com cheque, sem que o proprietário tome qualquer medida, sem que o proprietário cobre qualquer encargo moratório. Depois de um ano dessa forma, o inquilino vai pagar no dia 15, através de cheque, e o proprietário, então, se nega a receber o cheque, dizendo que tem que ser em conta. E quando o inquilino faz depósito em conta lá no dia 15, o proprietário entra com uma ação
cobrando juros e multa desse período de 5 dias, cobrando encargos de moratórios por esse período de 5 dias. Pessoal, o proprietário poderia fazer esse tipo de conduta? Por previsão contratual, sim. Mas se o proprietário aceitou por todo esse período que o inquilino assim agisse, ainda que de forma contrária, mas ele, proprietário, aceitou que o inquilino assim agisse, na verdade, o proprietário perdeu o direito de exigir o que estava no contrato. Para esse proprietário, houve suprécio, perda do direito de exigir todo dia 10 em conta. E ao inquilino, depois de ter agido assim, de forma não impugnada, por um período muito longo, houve um acréscimo do direito de pagar da forma que ele vinha pagando, que é todo dia 15 através de cheque. E, consequentemente, essa ação do proprietário, ainda que tenha previsão contratual, ela muito provavelmente não vai ser julgada procedente. Ela vai ser julgada improcedente, porque o proprietário não agiu de boa fé. Ele aceitou uma conduta e depois ele mudou o seu comportamento. E, com isso, gerou a perda do seu direito, que é a suprécio, de exigir no dia 15 e através de depósito em conta. E acréscimo de direito ao inquilino de pagar, na prática, dia 15 e através de cheque. Né? Então, a suprécio e a surrexio, a outra face da mesma moeda. Pessoal, e com isso a gente terminou a aula aí, né? Só que eu queria contar um exemplo que eu vi sobre suprécio e surrexio. Não tem a ver com contrato, mas tem a ver com suprécio e surrexio. Olha só, um determinado prédio aqui em Jales, de apartamentos, ele, no primeiro andar, ele tem uma marquise, né? Permitindo aí que da sacada do primeiro andar se tenha acesso a essa marquise. Essa marquise não pertence ao primeiro andar, né, juridicamente, não pertence ao proprietário do primeiro andar. Essa marquise, ela é a área comum do prédio, portanto, pertence a todos os apartamentos, como é o jardim, como é a garagem, como é a portaria, como são os corredores, como são os elevadores. Contudo, o proprietário do primeiro andar foi lá, quebrou a muretinha da varanda, da sacada, e acabou aumentando essa muretinha sobre a marquise, ampliando a sua sacada. E ficou por isso mesmo. Depois de um tempo, esse proprietário resolveu levantar colunas e fazer um quadriculado de ferro em cima dessa determinada varanda ampliada. E fez. E ficou por isso mesmo. Aí, depois de um tempo, ele cobriu esse quadriculado de ferro aí, né? Fazendo, então, um carramanchão ali. E ficou por isso mesmo. Depois de um tempo, esse proprietário fechou a lateral dessa varanda, dessa sacada, e aquilo que era um carramanchão virou um cômodo. E aí ele construiu uma churrasqueira lá dentro e colocou um ofurô. E aí, quando ele construiu a churrasqueira e colocou o ofurô, os demais proprietários, os demais condôminos, e os condôminos, então, ficaram, e o condomínio, então, não gostou muito da ideia e resolveu entrar com uma ação de reintegração de posse, porque aquilo não era área comum, aquilo era área comum, e, portanto, se área comum não poderia ser usado de forma exclusiva pelo proprietário do primeiro andar. E o proprietário do primeiro andar, então, provou, através das notas fiscais, do material adquirido para a construção e também da mão de obra, que aquela área tinha sido cercada há muito tempo antes. E ele alegou, então, que ele teria adquirido aquela área por usucapião,
né? Como ele exerceu a posse de forma exclusiva, com intenção de ser dono, que ele teria adquirido aquela área por uso capião. O problema, pessoal, é que isso não colou. Por que não colou? Porque se é área comum de uma área em condomínio, a regra é que um condômino não pode adquirir a área comum, porque já é dele, né? Ainda que com os outros, mas já é dele, através de uso capião. Você só adquire por uso capião a área que não é sua, terra que não é sua. A área comum não é só dele, mas é dele também. Então, pela regra, ele não pode adquirir aquela área que já é dele por uso capião. Então, essa defesa do proprietário não colou. Só que, mesmo assim, o juiz julgou a ação de reintegração de posse do condomínio improcedente, com base na boa-fé, na surrexio e na suprécio. O juiz falou o seguinte: olha, de fato, essa área não é do condômino, né, do primeiro andar. Então, nós não vamos dar propriedade para ele, nós não vamos averbar isso na matrícula dele, nós não vamos ampliar a área do apartamento dele. Isso nós não vamos fazer. Porém, o condomínio não vai poder pedir de volta aquela área dele. Já que o condomínio tolerou todo esse tempo em que ele estava dando uso exclusivo para a área, o condomínio criou a expectativa que não pegaria aquela área de volta. De forma que o condomínio perdeu o direito de pedir aquela área de volta, havendo para o condomínio suprécio. E o proprietário, então, adquiriu um direito não de propriedade, mas de uso daquela área, acrescendo esse direito a ele, no que ficou conhecido como surrexio. Não é direito contratual, porque não tem nenhum contrato entre o apartamento do primeiro andar e o condomínio. Porém, a solução de posse daquela determinada área se deu por critérios de boa-fé objetiva. O condomínio que não pediu por muito tempo teve suprécio, perdeu o direito de pedir. E o proprietário que usou aquela área por muito tempo teve surrexio, acrescentando o direito de uso daquela determinada área. Só que o juiz colocou na sentença o seguinte: esse instituto de boa-fé é entre as partes. Como ele não gerou direito de propriedade, como ele gerou direito de uso, enquanto o proprietário estiver residindo naquele imóvel, ele, proprietário, pode usar aquela determinada área de forma exclusiva, inclusive mantendo as construções que ele fez, camanchão, churrasqueira e ofurô. Porém, se ele deixar de usar aquele apartamento, por exemplo, locando ou então vendendo aquele apartamento, quem tiver locado ou quem tiver adquirido o apartamento não poderá usar aquela determinada área. E aí, contra esses terceiros, o condomínio poderá entrar com ação de reintegração de posse, inclusive com pedido demolitório dessas determinadas áreas aí. Então, enquanto o proprietário estiver usando, beleza, ele usa exclusivamente aquela ampliação, né, o puxadinho que ele fez, que não é tão puxadinho assim. É bem bacana, bem bacana. Agora, se ele sair de lá, ou alugando ou vendendo, o terceiro não tem o direito de uso, né, nunca exerceu, então ele não tem boa fé em continuar exercendo, né, e aquilo não gerou propriedade, então não acresce esse determinado direito. Pessoal, e aí é onde eu quero chegar. Olha só, e se o proprietário, então, se o proprietário, então, aluga esse imóvel ou vende esse imóvel e não fala essa peculiaridade de que aquela área, aquela ampliação não é dele e que o terceiro, ou que alugar ou que comprar, não vai poder usar. Se ele não fala isso, ele agiu de boa ou de má fé? Claro que ele escondeu uma informação. E se ele escondeu uma informação, claro que ele agiu de má fé. E aí, se esse terceiro, ou que aluga, ou que compra, sofrer a ação do condomínio, e claro que o condomínio vai entrar com a ação, e conseguir a demolição da área, esse terceiro que alugou ou comprou, vai poder rescindir o contrato de aluguel, ou contrato de compra e venda, ou então até manter esses contratos, mas pedir indenização contra esse proprietário que agiu de má fé? Sim ou não?
Sim, ele vai poder, né, pedir indenização. Então, no contrato de locação, no contrato de compra e venda dessa área, para seguir de fato a boa-fé, o proprietário ele é obrigado a informar toda essa peculiaridade e que esses terceiros não têm direito nem de uso sobre aquela determinada área. E, claro, se isso acontecer, o condomínio vai ajuizar a ação e eles vão perder essa área, né? Então, a boa-fé não foi aplicada, num primeiro momento, não em direito contratual, mas uma vez estipulada aquela situação se torna consolidada e, para fins de boa-fé, ela vai ter que ser reiterada, aí sim, em contratos futuros, ou de locação, ou de compra e venda daquela determinada área aí, né? Uma situação, um caso bem interessante, um caso bem peculiar, bem diferente, né? Pessoal, o Gabriel colocou aqui que seria uma espécie de usufruto. Não. Por quê, pessoal? Usufruto é um direito de propriedade, né? Um direito real sobre coisa alheia. E o usufruto, ele só é estipulado pelo próprio proprietário quando ele transfere esse bem para terceiro, né? Então, o usufruto, ele depende de estipulação do próprio proprietário, né? Claro, na nossa narrativa e no usufruto, alguém vai ter uso de uma determinada área que não é dele. Só que a semelhança para por aí, porque o usufruto é algo sempre voluntário, e sendo direito real, tem que ser sempre expresso. E se é sobre bem imóvel, deve ser feito sempre por escritura pública. Então, é um instituto muito mais rígido, aí, voluntário, que depende de estipulação. Aqui não, né? Aqui não. E tanto aqui não, que o usufruto, ele é vitalício e é oponível erga omnes. Então, quem detém usufruto, mesmo que ele alugue, mesmo que ele venda, mesmo que ele saia da área, ele não perde o usufruto, ele só perde quando ele morre. No nosso caso, como foi uma jogada em razão da boa-fé objetiva que o juiz promoveu, se o proprietário sair daquele apartamento, né, os terceiros que entrarem não têm o mesmo direito que ele, aquilo não é transferível, né, de fato, para terceiro. Então, tem semelhança quanto ao uso, mas não é usufruto, né, é algo muito, mas muito mais fraco que o usufruto. E uma construção, na verdade, jurisprudencial, enquanto que o usufruto é uma construção legal, né, um direito real sobre coisa alheia, que vocês vão estudar também direito civil, né, mas se eu não me engano é lá pelo 5º ou 6º semestre do curso. Bom, pessoal, e aí então a gente para por aqui. Eu vou interromper a gravação para ela não ficar muito grande, né? E eu fico à disposição de vocês para as sugestões, para as críticas, para as dúvidas, né?